E já está aqui no estúdio Renata Marques para comentar a sessão ordinária de ontem. Boa noite, Renata. Tudo bem com você? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, então os vereadores ontem mantiveram os vetos do Executivo. Foram 11 vetos, né, que foram aprovados por maioria. E esses vetos são relacionados ao orçamento, ao planejamento municipal e as matérias que estimam a receita e fixam as despesas do município para o exercício de 2025. Votaram favoráveis ao veto os vereadores Ivânia Soldati, Laura Protetora, Gordo do Restaurante, Dr. Simval Malheiros, David Roger, Ivan Bernardi, Pastor Júlio Zanini e Manuel Gol de Ouro. Votaram não ao veto os vereadores Marquinhos Ferreira, Thaís Braz e Gleison Begali. Teve também um requerimento que foi aprovado do vereador Marquinhos Ferreira, do PT, que solicita ao Executivo e ao IMES-FAFICA informações sobre a renovação de acordo de cooperação para garantir continuidade do polo da Univesp em Catanduva. Agora a gente vai acompanhar, então, as falas dos vereadores e depois a Renata vai comentar. Eu fiz questão aqui, apesar do parecer da comissão for favorável a veto, eu só subi na tribuna, nem vou questionar a votação, porque foi uma emenda do ano passado, né? Se eu não me engano, ela deve ter 30 dias aí para ser votado, mas é só para lembrar os senhores vereadores que as emendas aqui dessa casa são emendas em positivo. Isso foi uma conquista dessa casa, uma conquista que cada vereador pode destinar aproximadamente 550 mil reais aonde eles quiserem destinar, a qualquer entidade, né, enfim, a fundações, enfim, alguma entidade sérias de nossa cidade. Isso foi uma conquista, nós aprovamos, já está no segundo mandato. O prefeito tentou derrubar quando nós votamos, acabou perdendo. Hoje é lei, emenda impositiva, cada vereador tem esse direito, né? Não vou questionar o motivo na questão dos vetos. Já pensou se nós tirássemos dos deputados estaduais e deputados federais as emendas? O doutor Simval foi deputado federal, sabe o que eu estou falando. Eu só subi aqui, né? Não estou questionando o parecer de jeito nenhum, a casa é soberana, né? Vai acompanhar o veto do seu prefeito, eu vou respeitar, mas é uma conquista dessa casa. Eu acho que todos os senhores vereadores, num futuro tão próximo aí, né, é uma prerrogativa, é um direito, nós temos que ter essa emenda em positivo e nós temos, né, que usar para as entidades, porque nem todas as entidades de Catanduva são contempladas. Então, é uma conquista de vereador. Eu acho que seria importante, né, ser respeitado, né? E quanto ao parecer, eu não vou nem me questionar. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer coro aqui as palavras do vereador que me antecedeu, Marquinhos Ferreira. Essa votação, na verdade, essas emendas passou pela casa no ano passado, votei favorável, então vou continuar com coerência com o meu mandato, com meus votos. Uma vez aprovado por mim, vou votar pela derrubada do veto, uma vez que eu acho que foi modelo, né, extraído de outras câmaras municipais, algo que pode dar aos vereadores aqui a condição de auxiliar algumas instituições. Eu mesmo, à época, fui procurado por diversas instituições, pela Arcos e outras tantas, preocupadas com essa lei, no sentido de poder beneficiar algumas entidades que trabalham constantemente pelo município. Cada vereador, cada ente aqui tem as suas prerrogativas, tem o seu voto, tem as suas premissas, mas eu manterei minha coerência. Acho importante, um mecanismo importante da gente poder, de forma muito acentuada, colaborar com o crescimento e muitas vezes até a manutenção dessas instituições. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Presidente, até ia aguardar um momento, porque eu também tenho uma sequência de 5 emendas no orçamento para discutir, mas eu já vou aproveitar esse bloco de discussão até para a dinâmica da sessão ser um pouco mais rápida e diretiva. Então, boa noite, presidente, colegas, a todos que acompanham a sessão, nas galerias,
a imprensa, a guarda, que está sempre aqui também acompanhando os nossos trabalhos. Presidente, eu quero também aqui reforçar aqui a palavra dos colegas que me sucederam. E é importante destacar também que na última legislatura, quando essas emendas foram votadas, todas foram aprovadas por unanimidade. E, inclusive, nós ganhamos na Justiça as emendas do orçamento anterior. Então, eu gostaria aqui de citar algumas das áreas, eu também respeito, né, a gente está numa democracia, cada vereador aqui tem o seu posicionamento, mas eu acho que é importante, e não houve, pelo menos, discussão, né, com o nosso gabinete acerca das emendas, e são emendas extremamente importantes, que têm um impacto muito grande em vários grupos aqui da sociedade. Nós fazemos essa emenda, uma delas, por exemplo, presidente, encaminhando para o CAPS, o CAPS Infanto Juvenil, que hoje está funcionando ali no antigo postão. Ele ainda não foi para outra sede ali na rua Amazonas, então é um local que precisa de investimento, precisa de estrutura física, precisa de profissionais, precisa de adequação nos materiais, precisa de adequação no mobiliário. Então, uma dessas emendas, que, né, os senhores colegas optaram por seguir o veto, vai ter um impacto para esse atendimento. O CAPSI, para quem não sabe, ele é o Centro de Atendimento Psicossocial, que atende as pessoas com autismo, por exemplo, né, que é algo que a gente vem, um tema, uma bandeira que a gente vem trabalhando com bastante atenção. Outra delas é para a revitalização dos CELS, que hoje a gente sabe que os CELS estão fechados há muito tempo. Deixa de gerar todo um espaço da comunidade, né, que poderia estar sendo ocupado para fazer atividades, principalmente para os jovens e para as crianças. Então, esses CELS, infelizmente, muitos foram vandalizados, estão fechados, sem atividade, que poderiam estar funcionando. Uma dessas emendas também seria para a revitalização desses espaços. Quando se vem aqui nessa tribuna e fala em coerência, coerência é manter o veto, porque foi feito de forma errada. Quem fez essas emendas fez de forma incompetente. Procura quem fez, chama aqui e fala de onde ele tirou essas emendas, da forma que foram realizadas. Coerência é isso. Coerência é saber que errou. Os vereadores não erraram, muito pelo contrário, os vereadores acertaram, porque eles indicaram as entidades aonde seriam beneficiadas. Quem formulou as emendas? Quem foi o incompetente dessa casa que formulou as emendas? É fácil. É fácil. É fácil vir aqui na tribuna e querer transferir a responsabilidade para os vereadores, que nós estamos cerceando o direito das emendas. Nós não estamos cerceando nada. Nós estaremos votando o correto. O correto é acompanhar o veto, porque foi feito de forma errada, de forma de pessoas incompetentes que agiram dessa maneira com os senhores vereadores. Eu acho que quem fez essas emendas, se tivesse enviado para a Secretaria de Finanças, para o jurídico, para posteriormente dar a sequência, não estaria acontecendo isso aqui hoje. Essa casa não vai passar atestado. Não vai. É que quem deve ter feito isso aqui não deve estar nem aqui mais, né? Eu acredito. Acredito nem nessa casa não está. Mas tinha que ser responsabilizado. Quem fez tinha que ser responsabilizado. Porque se as entidades não receberem, a culpa não é de quem está votando hoje. A culpa é de quem fez errado. E vocês estão passando a mão na cabeça de quem está fazendo errado, querendo transferir a responsabilidade para os vereadores. E a responsabilidade não é nossa. Do erro, não. Do erro não é nossa. Nós temos que dar responsabilidade para quem fez esse Esse sim tinha que ser responsabilizado. Se tivesse aqui hoje, era sindicância para a cabeça. E processo administrativo e rua. Por colocar a casa numa situação dessa, aonde quem foi beneficiado está pensando que a Câmara está cerceando o direito de receber as emendas. E que não é verdade. A verdade chama-se incompetência de quem formulou as emendas.
Então eu peço aos vereadores, às vereadoras, para nós não passarmos atestado com sentimento de não estar servindo essas entidades para a qual foram ou seriam beneficiadas, mas nós temos que manter a coerência. O erro, admitir o erro, isso faz parte do ser humano. Olha, erramos e vamos concordar porque está errado. Se nós mantermos o erro com o parecer da finanças, com o parecer jurídico, isso aqui vai para o tribunal, vai tomar pau. De novo, e em outras vezes. Outra vez, como já acontece em vários projetos de lei aqui nessa casa. Então eu solicito e peço aos nobres vereadores que acate o veto. E depois dessas minhas explicações, senhoras vereadoras e senhores vereadores, doutor Simval, presidente, eu vou requerer a votação de forma nominal para a manutenção dos vetos. Muito obrigado. De ontem, eu recebi a visita da assessora da deputada estadual Letícia Aguiar, que destinou uma verba de R$100 mil para a Guarda Municipal. Mais uma vez, essa deputada sendo leal à Catanduva e à Guarda Municipal. Ela que é conhecida como a madrinha da Guarda Municipal em todo o estado. Recebi também o senhor Rodrigo Espada, que é catanduvense, auditor fiscal da Receita Estadual, e ele é presidente da Fundafresp. E eu gostaria de comunicar aqui nessa tribuna que essa fundação ela está disponibilizando R$1.400.000 de verbas para as instituições do Estado de São Paulo. Então esse edital ele está disponível para que as instituições que queiram participar desse edital se pronunciem. Se tiverem alguma dúvida, podem me procurar, eu estou à disposição. Então quero fazer menção aí ao Rodrigo Espada, também o seu irmão são catanduvenses, estão preocupados com a nossa cidade. Gostaria também de dizer sobre a questão da dengue, pois a dengue ela está assim num nível complicado na nossa cidade. Gostaria de conscientizar todos os munícipes, todas as pessoas que estão ligadas diretamente à sociedade, aos líderes de bairro, que conscientizem as pessoas da importância desse combate. Não somente a prefeitura, que também deve fazer o seu papel e muito bem, principalmente nos órgãos públicos, mas também toda a sociedade. Estamos com pessoas muito próximas e ligadas a nós, que estão passando por essa dificuldade, tendo que usar o Sistema Único de Saúde, e estão passando por dificuldades terríveis. Encerro aqui a minha fala, quero agradecer a todos, obrigado, senhor presidente, e uma ótima noite a todos. Por esses dias aí eu tive com a minha assessoria, senhor presidente, visitando em São José do Rio Preto uma escola do modelo cívico-militar, e tivemos a oportunidade de estar conversando com o major, participando de uma solenidade na escola. Tivemos acesso ao coronel Ernesto, através do meu assessor coronel Rômel, que é um dos mediadores, um dos escritores das normas da Escola Cívico-Militar do modelo da Defenda. E lá nós podemos ver um modelo que, na verdade, se criam muitas narrativas em cima dele, mas, na verdade, é um modelo que se preza pela disciplina, se preza pela ordem e pelo respeito, né? Provavelmente, agora no mês de março, nós estaremos convidando o coronel Ernesto, que é da cidade de São Paulo, para estar vindo ao nosso município, está falando aos meios de comunicação dessa cidade, tirando dúvidas dos moradores, para que nós possamos trabalhar no intuito de instaurar escola cívico-militar em Catanduva. Nós tivemos aí o dissabor do governo federal em 2023 de acabar com o programa, mas graças ao nosso governador Tarcísio aí, esse programa voltou em pauta de novo, tinha uma liminar, caiu em novembro, e a vontade do governo do estado é que para o ano que vem tenha em torno de 50 escolas cívico-militar
na cidade, no estado de São Paulo. Estou conversando com autoridades das cidades, poderes competentes, para ter apoio, e vamos trabalhar muito junto com a sociedade para que a gente possa ter um modelo cívico-militar na nossa cidade. E é bom lembrar que nós precisamos entender como funciona o modelo para que não caiamos em narrativas, né? Porque o modelo cívico-militar, na verdade, ele preza pela parte pedagógica, que é separado, e a parte disciplinar, ou seja, uma parte não interfere na outra. Nós temos, na verdade, nada mais do que um modelo da nossa forma antiga, que era respeito, disciplina, respeito hierárquico dentro da escola, patriotismo, e nós temos diversos relatos, principalmente no Paraná, Distrito Federal e Minas, do quão bom tem sido para esses jovens o desenvolvimento deles na escola e também na vida. Então eu quero deixar aqui já um convite a toda a sociedade catanduvense a nos acompanhar para que tirem as suas dúvidas. E nós precisamos entender que é mais uma opção. Não quero que o meu filho estude na escola cívico-militar. Não coloque ele na escola cívico-militar. Eu quero que o meu filho estude na escola cívico-militar, pois coloque no cívico-militar. E nós temos relatos de que há filas de espera aonde esse modelo foi implementado. Eu estive visitando lá, senhor presidente, e eu fiz uma pergunta para uma professora e disse para ela, olha, eu vou fazer uma pergunta para você, aonde você prefere dar aula? Em uma escola, ela falou assim, não vou deixar nem você terminar a pergunta. Porque eu deixei 2 escolas e hoje eu dou aula só na escola cívico-militar. E ela me relatou que o sonho de um professor é conseguir dar aula. Tem um estudo que diz hoje que quase 30% de um tempo de uma aula é perdido pedindo atenção, pedindo organização, respeito, né? E dentro da escola cívico-militar, isso funciona. O respeito, a disciplina impera naquele lugar. E pessoas que acham que as crianças não são felizes, eu pude constatar e entender que lá as crianças são felizes. A única diferença, ordem e disciplina, mérito e demérito. Aqueles jovens são preparados para o mundo, para o futuro. E se a gente analisar os índices de aprovação das escolas cívico-militares, estão entre os maiores no IDEB e também a aprovação nos cursos superiores. Então é isso, senhor presidente, deixar aqui a minha fala. Nos acompanhe aí que nós vamos estar fazendo essas audiências públicas, levando nos meios de comunicação para falar a respeito desse modelo. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, Natália, como a gente estava esperando discussões pela tribuna e, para surpresa, essa foi uma sessão que a gente teve vereadores indo à tribuna e debatendo. Não todos, mas já começaram a se movimentar. No Pinga Fogo, por exemplo, o David Roger subiu para falar do projeto que ele está vendo das escolas cívico-militar em Catanduva. Gostei muito do tom que ele apresentou, da firmeza, do conhecimento, trazendo a população para conhecer o que é a escola, né? E dando a opção que a escola não é obrigatória, é mais um modelo para a cidade, trazendo a opção do deputado que tem conhecimento técnico para tirar as dúvidas da população. Então eu gostei muito, sou uma defensora das escolas cívico-militar, e eu gostei muito do tom que ele apresentou, trazendo a população para junto, né? Não impondo, apesar dele ser favorável, mas ele deixou bem claro que ele está trazendo o conhecimento para a população, deixando disponível para tirar dúvida, que eu acho que é através dessas dúvidas, né, tirando essas dúvidas, acabando com as dúvidas da população, que pode-se ter uma opinião. Muita gente é contra, mas não entende nem o que não conhece, né? Então o tom que ele trouxe, a explicação, propondo sessão para tirar dúvida, eu achei muito interessante. O pastor Júlio também falou sobre a deputada que ele recebeu, a assessora da deputada que ele recebeu em seu gabinete, que está destinando o valor de R$100 mil para a Guarda Municipal de Catanduva, se colocou à disposição também para esclarecer
um edital que está saindo para as instituições, que ele se aprofundou, teve conhecimento, e mais uma vez falando da dengue de Catanduva, né? Pedindo para a população se tomar cuidado, denunciar focos, se prevenir, porque o posto de atendimento não está dando conta. Então, ele fez um apelo à população, eu acho que é o que está cabendo no momento, né? Porque o que a gente pede para a prefeitura, o que a gente pede para os órgãos de fiscalização, eu acho que não está sendo o suficiente, mas não tem mais aonde recorrer. Então, eu acredito que o caminho realmente agora é pedir ajuda da população. E agora, falando dos vetos, né? A gente teve ali uma sessão um pouco pesada quando foi em questão de defender o veto. Teve o Marquinhos Ferreira, que foi o primeiro que subiu ali na tribuna, colocando o seu ponto de vista, no sentido que ele falou que ele não ia brigar com a decisão, mas que ele queria deixar claro que aquelas emendas... Foi uma conquista deles, e que eles estavam abrindo mão, né? Principalmente pelo fato que, na fala da vereadora Thaís, ela também menciona isso, que, imagine, essas emendas sendo uma conquista. Todos tinham aprovado quando elas vieram lá na sessão para aprovar essas emendas. O prefeito vetou. Agora eles mantêm o veto? Quer dizer, foi aprovado na primeira vez por unanimidade. Unanimidade. E agora o prefeito veta, volta para ver se mantém ou derruba o veto, e eles, por maioria, derrubam o veto. E aqui eu não estou mencionando o motivo, estou mencionando a posição dos vereadores, principalmente dos que estavam no mandato passado, porque essas emendas eram do mandato passado, né? Então, pegando desses vereadores, eles aprovaram no ano passado e agora mantiveram o veto com uma justificativa que aí a gente vai discutir mais para frente. Mas a questão que o Marquinhos trouxe é que foi uma conquista dessas emendas, onde os vereadores poderiam destinar cerca de 550 mil para instituições. E é uma conquista, assim como tem as emendas parlamentares dos deputados. Ele fez essa comparação, chamou até o vereador, o doutor Simval, né, fazendo essa correlação. Imagine se tirar essas emendas dos deputados. A vereadora Thaís foi na mesma linha, mencionando essa questão. O Gleison também questionou que faltou coerência, né? Porque aprovaram na primeira vez e agora estão mantendo o veto. Mas se vocês mesmos aprovaram, agora vocês estão mantendo o veto? A palavra coerência que o Gleison usou aí, ela caiu perfeitamente, ela caiu como uma luva ali, porque é realmente isso, faltou coerência. Mais uma vez, eu não estou questionando nesse momento a questão do veto, porque aí eles alegam que está de forma errada, isso é um outro problema que a gente vai discutir. E quando o presidente, o Marcos Cripa, também usou a tribuna para falar, mais uma vez, de forma firme, muito agressiva, às vezes eu tenho a impressão que é para intimidar, né? Falando que eles não, que a palavra coerência não estava cabendo ali, basicamente se dirigindo ao que o Gleison tinha falado. Mas eu acho que quem manteve a coerência ali, num contexto geral, realmente foi o Gleison, porque votou a favor dessas emendas o ano passado e manteve. O restante dos que se foram falar, mudou opinião. Mudou opinião e, pior, não foi lá para defender o porquê mudou opinião, né? Aqui eu não vou questionar os vereadores novos, porque aí a gente não sabe como eles votariam o ano passado, mas os que já estão mudaram a opinião. Agora vamos analisar o porquê que eles defendem que o veto deveria ser mantido, pelo menos pela visão do Marcos Cripa, né, que subiu na tribuna para falar. Eles alegam que essas emendas estão erradas, elas foram feitas de forma errada, não passou por um processo e esse processo não é certo. A gente teve, lembrando, Natália, que teve uma audiência pública onde o secretário de Finanças, o Wellington, junto com a Patrícia, se eu não me engano foi em dezembro, novembro, né, do ano passado, eles, em determinado momento, eles mencionaram que as emendas dos vereadores normalmente não passavam porque eles não sabiam fazer. Eles não sabiam que uma parte tinha que ser direcionada para X lugar, eles não sabiam colocar a descrição certa, e eles já tinham mencionado em um programa que eu também fiz esse comentário, que
Tem vereadores lá que estão há tantos mandatos e ainda não sabe fazer uma emenda? A culpa é de quem? É dos vereadores? Eu vou ser um pouco mais dura e eu falo que a culpa é do vereador, sim. Que tem que se interessar e saber se está sendo corretamente ou não, né? Exatamente, porque quando você ocupa um cargo público ou privado, você se propõe a desempenhar uma função, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter conhecimento daquela função ou Você tem ali os assessores para ajudar, tem o pessoal do jurídico, da Câmara, né? Então, é correr atrás e fazer valer a pena. E não é a primeira vez, porque Exatamente. isso já foi anunciado lá atrás. Ó, as emendas nunca passam porque fazem errado. Ó, a emenda não passa porque eles estão fazendo errado. Então, isso é erro realmente, porque errar uma vez, né, tudo bem, não conhecia, não aprendi, mas ninguém correu atrás para aprender como faz. Pelo menos nos últimos 4 anos, né? Da forma correta. O Marcos Cripa fez acusações sem falar nome, mas ele foi muito firme, falando que foi incompetência de funcionário, que hoje não está mais lá, se tivesse, caberia um processo administrativo. Então, isso é tudo muito grave, porque eles recebem muito bem para exercer a função deles. Então, Como que fica a questão das instituições? Exatamente. Como que fica essas instituições que estavam ali comemorando que teria essas emendas para receber? E quando o Marcos Cripa ele volta na tribuna, quando ele vem falar em nome do PL, ele fala que aprovar essas emendas, eles estariam dando uma falsa esperança para as instituições que não vão receber o dinheiro. O Marquinhos Ferreira também, quando falou pelo PT, ele já mencionou que diversas emendas ou processos ou leis que foi derrubadas ou que foi ditas como inconstitucionais, eles ganharam na justiça. Então a gente está vendo mais uma vez, e logo de começo, briga de narrativas, né? A gente viu também o David, que foi acho que o único dos vereadores novos que subiu na tribuna para mencionar que ele não estaria votando para manter, porque ele gostaria que fosse feito da forma correta, né? Que tem que cumprir a lei. E eu acho que é realmente isso. Eu acho que está errado, vamos fazer da maneira correta. Mas eu acho que deixou até o último minuto para vir lá na sessão e falar, ó, tá tudo errado e a gente não pode aprovar. Eu concordo com o Marcos Cripa que se está errado, a gente tem que fazer da forma correta, não podemos manter essa situação de ir empurrando com a barriga, veio errado de outros mandatos e vamos continuar. Não, vamos corrigir, mas eu acho que não é dessa maneira, principalmente pela forma como ele fala. Né? O Marquinhos Ferreira foi muito criticado quando ele se exaltava, quando ele falava algumas palavras ofensivas a determinadas pessoas. E o Marcos Cripa está na mesma linha, a linha da intimidação. Então aí a gente só mudou a quem está defendendo os lados, mas a situação está continuando a mesma, principalmente na intimidação. Detalhe que quando houve então a audiência pública de finanças, no fim do ano, que você esteve presente, e o secretário de Finanças ali, o Wellington Vanali, ele disse que ele é contra essas emendas impositivas. Né? Ele deixou bem claro que a prefeitura teria que tirar dinheiro de alguma secretaria, de algum lugar para dar para alguma instituição. Ele até mencionou, porque quando vocês fazem a emenda, vocês têm que explicar. Eu estou falando de forma mais leiga, né? Superficial, mas o que deu a entender ali é que ele deu uma explicação básica. Para você fazer uma emenda, você tem que destinar a verba para a entidade, né, para a instituição que vai receber, e nessa mesma emenda dizer da onde ela vai sair. E ainda ele menciona, não vai tirar da Fafica, que era o tema que eles estavam discutindo no momento. Então, é basicamente isso. Eles não são a favor, esse dinheiro tem que sair, é muito melhor eles terem ali a máquina, o dinheiro e destinarem aonde eles quiserem do que dá para vereador, né? Eu defendo essa soberania, os vereadores têm esse direito, conquistaram, aqui eu não vou discutir se está certo ou se não está, mas é uma conquista, a gente tem que respeitar a conquista da casa. E você viu, o doutor Simval foi coerente ali com, quando ele falou bem pouco, rapidamente, que ele estava no lugar ali do presidente enquanto o Cripa estava usando a tribuna, e ele falou, já que não dá certo, já que não está errado, vamos fazer uma nova reunião, vamos rediscutir para que isso
vire, que dê certo, porque as instituições também contam com isso. Sim, eu acho que as instituições já estavam contando com isso desde quando passou, né? Fica naquela expectativa de vetar ou não vetar. Então, como o Cripa falou, é uma falsa esperança. Eu acho que a falsa esperança já foi lá atrás, não é agora, né? De que o dinheiro não vai chegar. Eu acho que eles já contavam com esse dinheiro, já comemoraram essa vitória. Mas, mais uma vez, a gente vai ter que esperar, ver como vão ser as emendas de 2025 agora, se vão fazer da maneira certa, se realmente isso foi um erro proposital. Eu tenho minhas dúvidas que erram tanto, Natália, eu tenho minhas dúvidas que com pessoas tão capacitadas por trás, né, de assessores, de advogados, que sempre é um erro. Eu acho que isso daí tem fundamento e tudo tem método. E olha, hoje eu fiquei feliz porque fazia tempo que a cidade não comentava mais sobre as sessões da Câmara. Geralmente, quem precisava de alguma informação acessava o nosso canal para saber o que estava acontecendo na Câmara, as sessões ordinárias, extraordinárias, fala de vereador, enfim, quais eram as pautas, o que foi apresentado. Mas agora um jornal aqui da cidade voltou a publicar, né? Voltou, a gente viu aí no Diário Oficial também um contrato bem grande com o jornal. O que eu sempre defendo é o conhecimento. A população ela precisa ouvir diversos meios de comunicação, ela não pode ter um só, porque ela tem que ser um ser pensante, que é o termo que eu gosto de usar muito, ouvir os lados e tomar a decisão por si, né? Então, quando a gente tem mais de um meios de comunicação, de imprensa, divulgando a sessão, divulgando a ação dos vereadores, do prefeito, é importante para a população ficar bem orientada, né, conscientizada do que está acontecendo, mas principalmente não ser enganada. E não ter lado. Não ter lado. Que aqui a gente ouve, comenta, né, faz a análise política sem ter lado. A gente não ganha de ninguém, a gente não ganha da Câmara, a gente não ganha da Prefeitura. Então, a gente também tem que ficar atento a esses jornais que muitas vezes, infelizmente, são tendenciosos. Exatamente. Posso falar do Márcio Costa? Por favor. Eu sou uma das pessoas que sempre critica vereadores que fazem moção de aplausos, não pela moção, mas eu costumo dizer que tem vereadores que recebem salários só para fazer moção, mas não é o caso do Gleison, né? E particularmente, a moção de aplausos foi para o Márcio Costa, que é um amigo, colunista, né? Amigo nosso, amigo do meu marido de infância. Então, parabéns, Márcio Costa, parabéns, Gleison. Quase 30 anos, né? Isso. E uma pessoa que sempre esteve cobrindo tudo de Catanduva. Exatamente. Ele passou por diversos meios, diversos canais dele mesmo, né? Fotógrafo, o pai dele com empresa há muito tempo na cidade, então acho que bem merecido. É uma pessoa muito querida por todos os catanduvenses, tenho certeza que muita gente, se não for todos, muita gente gosta do Márcio Costa. Parabéns, Márcio. Parabéns, Márcio.